Dia! Mais um domingo de live. Semana passada eu não pude estar. Espero que vocês estejam atualizadas com as nossas lives. Deixei tudo salvo lá no YouTube. Tem muita gente me perguntando, né, se a live vai ficar salva. Ela fica salva lá no YouTube. Então eu termino de fazer a live aqui e assim que possível eu posto lá. Tem a nossa parte de lives lá, que é o Café Elite, onde a gente vai falar sobre tudo que é importante e que faz parte do mundo do empreendedorismo na enfermagem, principalmente para quem está começando, que a gente sabe, né? Quem aí já trilhou um pouco esse caminho, sabe o quanto é difícil o início, o quanto é desafiador, o quanto de dúvida, de medo, de falta de referência que a gente tem. Então eu considero muito importante a gente abordar isso aqui nesse momento para incentivar, para motivar, para permitir que mais enfermeiras trilhem com um pouco mais de facilidade aí essa fase, esse momento que é tão difícil, que passa, mas que é difícil. As dificuldades, eu costumo dizer que elas sempre existem, indiferente do momento que você esteja, seja começando, seja experiente, né? Mas quando você vai ganhando mais prática, você vai ficando melhor, você vai ficando mais maldoso, você vai sabendo buscar mais, né, informações, e isso te deixa o processo um pouco mais fácil. Eu já falei várias vezes isso aqui, mas a gente se cobra muito enquanto profissional, enquanto enfermeiros, de poder fazer, né, de errar muito pouco, e a gente está sempre se cobrando muito. E esquece do início da carreira, né? Hoje, a grande maioria, principalmente ali entre as minhas alunas, eu vejo, são enfermeiras que já estão no mercado há muitos anos, né? Mais de 10, né? 8, 10, 15, 20 anos. Eu tenho alunas de 30 anos na enfermagem, então viveu épocas, né, muito diferentes de agora. Mas quando a gente retoma o início da nossa carreira, ele é muito desafiador. Você sai da faculdade, fica ali 4, 5 anos, né, de graduação, e quando você entra no mercado de trabalho, quando você conquista o seu primeiro emprego, você tem dezenas de dificuldades, né? Mesmo que você tenha visto na faculdade, você viu de forma superficial, você não conseguiu se aprofundar naquilo, né? Não é o objetivo da graduação isso. Então você entra no primeiro emprego, assume diversos desafios e só com o tempo aquilo ali vai ficando mais natural e você vai tendo mais autonomia no local que você está. Agora, quando é no empreendedorismo, a gente acha que não, né? E olha, quem estudou empreendedorismo aqui? Eu acho muito pouco provável que alguma de vocês tenha visto sobre empreendedorismo na faculdade. E se viu muito pouco, né? Acredito que esse cenário vai vir mudando, que a gente vai ter, né, novas grades aí que abordem mais esse assunto, mas até o momento não. Então a gente sai da faculdade sem ter a mínima experiência, sem saber nada, sem nunca ter visto sobre como que a gente pode cobrar da gente mesmo, querer algum resultado rápido, querer saber, né, como funciona, como capta cliente, como divulga, como faz isso, como faz aquilo. Não, a gente está começando, a gente precisa se permitir aprender, né? Então, esse é o objetivo do Café Elite, é a gente poder fazer essa troca, é a gente poder manter essa parceria. Eu senti muita falta disso no início, né? De um momento, de um grupo de pessoas que estivessem ali na mesma vibração, nos mesmos desejos, passando as mesmas dificuldades e também em momentos diferentes, porque é bom, né, quando você está junto de pessoas que já passaram pelo que você passou, que sabe o que significa aquilo e pode trocar experiências e pode te ajudar de alguma forma. Então, eu senti muito falta disso e hoje eu queria muito proporcionar isso para outras enfermeiras. Sejam muito bem-vindas. Muito bom dia, bom dia. Tô cheia de bebês aqui hoje, ó, bebê cãozinho e bebê. Bom dia, filho. Então, a nossa live hoje, ela tem o tema de pode e não pode, né? O que nós, enquanto enfermeiros, podemos fazer no consultório de enfermagem e o que nós não
podemos também. É muito comum, eu recebo, posso dizer que diariamente no direct, enfermeiras com dúvidas se podem ou não podem fazer determinado procedimento. Bom dia, Mi. E aí, o que a gente faz, né? A gente, quando, né, eu tô aí no empreendedorismo, deve ter desde 2017, tá? Quantos anos isso? 6, 7, não sei. E eu também tive dúvida do que eu poderia fazer enquanto consultório de enfermagem, enquanto empreendedora. Porque quando você entra, por exemplo, no hospital, as rotinas hospitalares, elas já estão ali bem estabelecidas, né? Você entra num ambiente que já funciona. Então, ali já vai ter os protocolos, ali já vai ter a sua rotina de trabalho, já vai ter uma equipe para te treinar, que já está inserida ali naquela rotina. Então, a gente não passa por essa dificuldade de saber, né, de ter que construir tudo isso do absoluto zero. A gente precisa se adaptar a uma rotina que já existe. E quando você vem para o consultório, quando você vai fazer ali, né, vai exercer ali a sua função de forma autônoma, sozinha, você precisa construir tudo do zero, criar a sua rotina de trabalho, criar os seus protocolos. Então, a dúvida de poder ou não poder fazer, ela realmente é uma dúvida muito comum que aflige aí a grande maioria dos profissionais que estão começando. Então, eu queria, para sustentar tudo que eu vou falar aqui agora, eu queria trazer para a discussão as resoluções, a lei do exercício profissional, porque eu faço questão de falar para todo enfermeiro que fala, que tá junto comigo, assim, e que me procura, e que quer tirar esse tipo de dúvida. A resposta está na legislação da enfermagem. A gente não precisa ficar discutindo com ninguém, a gente não precisa ficar quebrando tanto a cabeça. A gente precisa buscar a resposta onde a resposta está. E quando diz respeito a empreender, a abertura de consultório, as coisas elas não são tão claras na cabeça das pessoas. Então, às vezes você vai falar assim, já aconteceu, né, de eu receber vistoria, por exemplo, da vigilância sanitária e ser questionada de algum procedimento. Isso já aconteceu. E aí o próprio fiscal disse assim, a enfermeira fulano de tal disse que não pode. Então, dentro da própria enfermagem, as pessoas elas não sabem. Né? Então, não é porque um enfermeiro que você confia, que você conhece, que é bom em determinada área, vai saber tudo sobre o empreendedorismo se ele não atua com isso. Então, não são raras as vezes que a gente escuta um profissional da enfermagem dizer que a gente não pode fazer algo que a gente pode. Mas e aí, o que a gente faz? Né? A gente precisa saber buscar na fonte certa, buscar onde tem a informação para respaldo, para segurança e principalmente para autonomia, porque podemos ter também diversas interpretações. Né? Eu posso ler a lei do exercício profissional, principalmente ali naquela parte que diz sobre prescrição de medicamento, aquilo ali dá muita interpretação. Né? Não é à toa que está em discussão aí uma nova resolução para abarcar essas questões, porque diferentes profissionais podem fazer leituras diferentes. Então, é muito importante que a gente conheça a legislação de onde da área que a gente vai atuar. Então, a decisão de empreender, né, é o primeiro passo, a gente já conversou sobre isso. Depois é o que eu vou fazer, quais são as áreas, né? Qual é o nicho, quais são os procedimentos que eu vou fazer. E aí é onde vem, e aí, posso fazer, não posso fazer? Primeira coisa que a gente tem, né, de mais fiel, assim, dentro das legislações é a lei do exercício profissional. Então, ali tem todos os nossos direitos, todas as nossas obrigações, tudo que a gente pode e tudo que a gente não pode fazer. E quando a gente vai para o consultório, né, a gente tem a resolução 568 de 2018, que aborda, né, a legislação, a legalidade da atuação do enfermeiro no consultório de enfermagem. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem?
Sejam bem-vindos aí, viu? Thaís, Alessio, Leandra. Se eu estiver falando demais, podem me interromper, perguntem, tá? Porque é muito importante a gente ter, né? É muito importante que eu consiga tirar as dúvidas que vocês de fato têm. Então, a lei, né, a resolução 568, ela traz o que o enfermeiro pode e o que o enfermeiro não pode, né? A regularização do consultório. O que a gente precisa fazer, qual o passo a passo que a gente precisa fazer para registrar, para regularizar o consultório de enfermagem. Quando a gente fala, né, no consultório, a gente está falando sobre. É muito comum vir à nossa mente, né, o consultório físico, a estrutura física ali de um consultório. Inclusive, o COREN, né, o COFEN, define consultório de enfermagem como um espaço físico onde o enfermeiro realiza consulta de enfermagem. Então, eu, Camila, gosto de ampliar um pouquinho mais esse conceito de consultório, porque quando a gente fala de consultório, a gente fala de empreender na enfermagem. Abrir um espaço físico, inicialmente, pode ser uma barreira, pode ser uma dificuldade que vai adiar o sonho de um enfermeiro empreender. E hoje nós sabemos que grande parte dos procedimentos, né, das consultas de enfermagem, a gente pode fazer em outras modalidades, como no domicílio do paciente, como de forma online. Então, a gente não pode se limitar a um espaço físico. Você pode alugar um espaço, né, no determinado momento. Então, existe, para além do espaço físico, diversas outras possibilidades. Então, eu conceituo o consultório de enfermagem em quatro formas. O consultório físico, que é o mais conhecido aí, né? Você alugar o seu espaço, abrir o seu consultório, fazer toda a estrutura ali para você atender. O consultório online, que é quando você utiliza aí das mídias sociais, da internet para poder realizar os seus atendimentos, e aí você não precisa se limitar a uma única região, né? Você pode atender a nível mundial. Existem muitos profissionais fazendo isso hoje. Eu já atuei muito com consulta online na preparação de pele, né? No cuidado da pele de mulheres. Hoje eu tenho trabalhado menos com isso, mas é um mercado muito interessante. O consultório itinerante, que eu denomino como aquele consultório que você vai até o paciente, né? E você pode ir até o paciente no domicílio do paciente, você pode levar o seu conhecimento, a sua consulta, o seu atendimento em eventos, né? Palestras. Então, esse seria o consultório itinerante. E o consultório misto, que é quando você não se limita a uma única modalidade. Você pode ter o seu consultório físico e atender a domicílio, você pode ter o seu consultório online e atender a domicílio. Então, você mistura aí, mescla aí, né? E oferece diversos atendimentos. A Cris vai começar aí o seu consultório dia 19. Muito bom, sucesso para você, parabéns pela iniciativa. Então, existem essas modalidades. E para cada modalidade, a gente precisa atentar tanto para o tipo de serviço que a gente vai oferecer, porque isso vai determinar a legalidade desse serviço, né? E as legislações que são pertinentes àquela modalidade. Por exemplo, se você atende online, se você atende domicílio, você não tem fiscalização sanitária, porque a fiscalização sanitária ela é de um espaço físico. A vigilância sanitária não vai na casa do seu paciente para ver se ali está tudo ok. Aí vai de você saber, né, conhecer as legislações pertinentes daquele procedimento que você realiza e avaliar se aquele procedimento você pode realizar, né, a nível domiciliar, garantindo ali a segurança do paciente, avaliar esse ambiente, se esse ambiente está preparado, né, está seguro para que você preste aquele tipo de atendimento. Então, quando a gente falar em legislação, em pode, não pode, é muito importante o enfermeiro, o profissional, ter a relação de tudo aquilo que ele vai oferecer. Então, no âmbito do consultório de enfermagem, o que a gente presta é consulta de enfermagem.
E essa consulta de enfermagem, ela vai ter um determinado objetivo. Então, você vai trabalhar com quais procedimentos, em quais nichos, com quais queixas do seu paciente você vai solucionar. É muito importante você ter isso claro, porque a consulta de enfermagem existe centenas, milhares de possibilidades de você derivar procedimentos, de você derivar atendimentos, de você derivar tratamentos, cuidados. Então, o que você, né, enquanto profissional aí, por exemplo, Cristiane vai começar o consultório dela dia 19/4, eu acredito que ela já tem em mente quais são os procedimentos, né, qual vai ser o objetivo da consulta. Porque quando você determina o objetivo da sua consulta, qual o problema do paciente que você vai resolver, você começa a criar ali o seu método de trabalho. Porque quando a gente recebe um paciente, né, esse paciente ele é um ser complexo. Ele tem ali diversos problemas. E ele vai te procurar para solucionar um ou mais destes problemas. Então, por exemplo, hoje, o meu principal foco de atuação no meu consultório de enfermagem é a saúde da mulher. Então, eu recebo os pacientes por 3 vias. A primeira via é para realização de preventivo. E aí eu, profissional, sei que para realizar um exame preventivo eu preciso fazer consulta de enfermagem. Que não é simplesmente eu receber aquela paciente, sentar ela na maca, colher o material e tchau. E aí dentro dessa área de exame preventivo, o preventivo é a isca que eu utilizo para receber aquela mulher. Mas dentro da minha consulta de enfermagem, o meu modelo, o meu instrumento de trabalho, ele é um instrumento que vai permitir com que eu saiba dessa mulher se ela tem outros problemas e que eu possa resolver esses problemas. Então, dentro de preventivo, eu posso tratar vaginoses, eu posso trabalhar planejamento familiar, eu posso trabalhar escolha de método, né, dentro do planejamento familiar, escolha de método, posso trabalhar o que mais? Me ajuda. Então, dentro da área de saúde da mulher, eu posso trabalhar muitas N coisas. Então, essa é uma primeira área que eu, né, uma primeira linha de frente que eu tenho no meu consultório. A segunda linha de frente que eu tenho no meu consultório é de saúde de pele. Então, eu não trabalho com procedimentos invasivos, eu sou especialista em estética, mas eu optei por trabalhar preventivamente. Então, eu trabalho o cuidado da pele, né, a estrutura de pele, tanto a parte de saúde quanto a parte de beleza. Então, eu realizo pequenos procedimentos e orientação, né, orientação de cuidado com produtos que essa paciente usa, hábitos, exposição solar. Então, essa é uma segunda frente, e uma terceira frente é a saúde auditiva. Então, eu trabalho com procedimento de lavagem auricular e eu incluí dentro do meu atendimento essa parte de saúde, a parte de saúde auditiva. Então, o meu instrumento, ele tá ligado entre essas 3 frentes de atuação. Então, por qualquer uma que a paciente entrar, eu consigo saber da outra, porque eu vou perguntar para ela como que ela está, né, no âmbito da saúde auditiva, no âmbito da saúde da mulher, no âmbito da saúde da pele. Então, acaba que a minha consulta de enfermagem é uma consulta integral, né, em saúde da mulher. E aí, através da minha consulta, eu posso resolver determinados procedimentos, determinadas queixas, utilizando determinados procedimentos e hoje eu até recebi uma pergunta sobre, Camila, fala um pouco mais sobre práticas integrativas, né? Então, a prática integrativa, ela se encaixa muito bem dentro do meu atendimento. Então, hoje eu utilizo de laser terapia, né? Eu utilizo ILIB, utilizo aromoterapia, então eu utilizo de outras técnicas para cuidar dessa paciente, né, para tentar solucionar ali a queixa que ela me envia, que ela me fala. Então, quando a gente pensa em consulta de enfermagem, essa consulta ela se deriva, né, de diversas folhas
tanto quanto você quiser. E aí, até onde você vai depender do quê? Do seu conhecimento, das áreas que você domina, das áreas que você quer absorver, né? E a partir daí, você vai criando os seus instrumentos de trabalho. Então, quando alguém fala, eu posso, né, atuar em diversos procedimentos dentro do meu consultório, você pode atuar em quantos procedimentos você tiver habilitada a atuar. E aí, como você vai encaixar esses procedimentos é que vai dizer muito da captação dos clientes para o seu atendimento. Então, voltando ao pode e não pode, eu tenho a lei do exercício profissional, que diz ali que eu posso realizar consulta, que eu posso prescrever exames, que eu posso prescrever medicamentos, que eu posso fazer isso, que eu posso fazer. Então, você tem a lei do exercício profissional. E para cada uma das atividades que você vai exercer, para cada área que você vai atuar, pode ser que não esteja abarcado claramente dentro da lei do exercício profissional e você tem as resoluções. Então, como eu citei para vocês a 568 que fala sobre consultório de enfermagem, a gente tem resoluções que falam sobre as áreas, sobre os serviços, né? Então, eu vou trabalhar, por exemplo, saúde da mulher. Posso pesquisar lá. Eu não vou lembrar exatamente o número, mas tem a resolução que fala sobre DIU, sobre a inserção, né, de DIU. Vai ter que fala... Então, dentro de feridas, você vai ter a resolução que fala sobre feridas. E aí, quando você pega a resolução, e aí, o que a resolução diz para você? A resolução está falando lá que você precisa ter especialidade? Não, não está falando, Camila. Então, você não precisa ter especialidade. Então, para atuar naquela área, você não precisa ter sua especialidade registrada. Quando a gente pega estética, por exemplo, a resolução de estética ela é uma resolução que deixa muito claro que, além da especialização, o profissional precisa ter uma carga horária, né, de prática. Então, se a resolução está dizendo aquilo, você precisa ter aquilo. Se você não tem, você está atuando de forma ilegal. Então, para todos os serviços, né, para todas as áreas, a gente vai ter essas peculiaridades mesmo dentro da atuação do enfermeiro. Então, é importante você listar tudo o que você vai oferecer e buscar dentro dessa lista todas as referências que o COFEM, que o COREM do seu estado tem, porque é isso que vai te respaldar. Não são raras as vezes, por exemplo, que eu faço uma consulta no COREM do meu estado e uma aluna faz a mesma consulta no COREM lá do Rio e as respostas elas são diferentes. Por quê? Ali a gente tem opiniões que são opiniões de pessoas que estão ali dentro, tentando direcionar. Mas o que vai te respaldar, caso você tenha algum problema, caso você precise responder isso depois, é o que está na lei, é o que está na resolução. Então, posso fazer? Onde eu busco? Eu busco na enfermeira do lado, eu busco na internet, busca na resolução, busca na lei. Interprete aquilo e traga aquilo para o seu atendimento. Então, quando a gente fala em consulta de enfermagem, nós temos que deixar de ser meros fazedores de procedimento, né? Porque a enfermagem, ela tem esse grande diferencial e quando você aplica o processo de enfermagem dentro dos seus atendimentos e você começa a ter resultados, a colher os resultados desse processo, você vê o tão é importante que a gente siga e respeite isso, porque é isso que embasa a nossa profissão. Então, você vai realizar, né, o seu atendimento, você pode realizar procedimento, mas tudo precisa ser embasado dentro do processo de enfermagem. E quando a gente fala disso, a gente também tem resolução. A gente também tem isso na lei do exercício profissional. Então, vocês estão entendendo que a gente não precisa ficar sofrendo, né? Ouvindo achismos, opiniões de pessoas que não fazem aquilo que você faz, opiniões de pessoas que estão por fora daquilo, sendo que você tem tudo escrito. Né? E se em algum momento, né, esse ano, 2024, janeiro, o COFEM lançou um monte de resolução ali. Então é importante a gente estar sempre atento ao que tem de pronto, o que está tendo de atualização, né?
a 568 de 2018, ela foi acrescida da 606, que traz informações ali de como deve ser o processo de registro do seu consultório. Isso é ótimo para a gente porque padroniza, né? Deixa a linguagem um pouco mais uniforme. E quando você tem o conhecimento sobre o que, né, sobre o que rege a sua profissão, você atua com muito mais autonomia, com muito mais segurança. Então, muito do medo, ele está na falta de conhecimento. Então, se você tem medo de fazer, se você tem medo de começar, pode ser que é porque você não tenha certeza se você pode ou não pode fazer aquilo. Então, buscar conhecimento, buscar informação, se nutrir de todas essas informações, elas vão te dar mais autonomia na sua atuação. Você vai saber até onde você pode ir, até onde você pode trabalhar com esse paciente. Essa semana uma enfermeira me perguntava que ela gosta da área de estética, mas que ela queria poder solicitar exames, né? Olhar esse paciente de forma mais completa, se ela poderia ou não poderia fazer isso. Eu, dentro da estética, acho quase que impossível você entregar um bom resultado sem você conseguir investigar a saúde desse paciente, né? E por vezes, para fazer essa investigação, você precisa solicitar exames, né? Você precisa, às vezes, encaminhar esse paciente para um outro profissional em conjunto com você. Você precisa fazer algumas prescrições. Então, como que eu vou atuar em uma área se eu não posso ir além? Não é possível, né? Então, eu falei para vocês que eu atuo ali dentro de saúde da mulher, na parte de vaginoses. Então, como que eu vou tratar uma cândida se eu não sei da alimentação dessa paciente, se eu não sei dos hábitos dessa paciente? Então, a gente precisa sair um pouco da caixinha e entender até onde a gente pode ir. Então, eu posso ir até aqui. E a partir daqui, o que eu vou fazer com essa paciente? Tem problema eu encaminhar essa paciente? Não tem problema. Se eu encaminho essa paciente, não significa que eu estou jogando ela, ou que eu estou abandonando, ou que eu estou perdendo essa paciente. Eu vou, né, cuidar dessa parte que é minha e vai ter outro profissional que vai cuidar da outra parte que é dele. E a gente não precisa dessa forma querer abraçar o mundo, porque você vai entendendo que aquele seu conhecimento ele é tão importante para conseguir fazer o paciente chegar no resultado que ele quer, que você vai se sentindo cada vez mais segura, cada vez mais confiante e cada vez acreditando mais no trabalho que você realiza. Então, esse medo de poder fazer, de não poder fazer, gente, isso impacta muito, inclusive, na captação do paciente. Porque se você não for o profissional que primeiro comprar a sua consulta, que primeiro comprar o seu atendimento, ninguém mais vai comprar. Você precisa acreditar naquilo que você oferece, no poder da atuação da enfermagem naquela área que você escolheu. Qual que vai ser o propósito do seu trabalho? Vai ser elevar a autoestima da mulher, vai ser trabalhar, né, com a qualidade ali de vida de crianças. Qual que é o seu grande propósito dentro da sua atuação? E essa é a bandeira que você vai levantar para todos os lugares que você for, porque você é a sua primeira cliente. Você é a pessoa que acredita naquilo que você faz e acredita porque você sabe que você entrega o resultado. Então, qual é o resultado que você vai entregar para o seu paciente, para os seus atendimentos? Porque é isso que você vai vender, é isso que você vai oferecer, é sobre isso que você vai falar. E aí a sua linguagem vai ficando cada vez mais clara. Você vai conseguindo que as pessoas entendam de fato qual é o seu trabalho. Agora, se você não sabe direito o que você quer, se você tem medo de falar sobre o que você faz, se você não sabe o problema que você resolve, dificilmente o outro vai querer comprar de você. E aí você começa a ter problemas de não ter paciente no seu consultório, de abrir, né? Quantos enfermeiros abrem consultórios e não conseguem captar cliente o suficiente para poder manter aquilo?
E sempre que eu recebo um paciente desse numa mentoria, um profissional desse numa mentoria, a primeira coisa que eu quero saber é a clareza que ele tem sobre aquilo que ele faz. Porque se você não tem essa clareza, não adianta você cobrar do outro. Aí não adianta você falar assim, os pacientes não valorizam, as pessoas preferem ir outro profissional. Não, eu acho que não adianta, porque você não tem essa clareza. Então a gente precisa sair dessa condição de passivo, de ficar escutando. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não dá certo. A gente tem que sair dessa condição e começar a ser autores. Peraí, eu posso ou não posso? Onde que eu vou buscar essa informação? Onde que vai ter isso? Quem vai poder me ajudar? Quem vai poder me referenciar aqui? Então você sai dessa posição de passivo, de ficar só recebendo comandos e começa a ser o autor da sua história, do seu trabalho, porque quando você decide empreender, você está tomando a decisão de controlar aquilo que até então quem controlava era o outro. Quem controla o salário que você recebe quando você está no hospital é a gestão do hospital, você já entra ali sabendo que você vai receber aquela merreca. Você já tem ali, né, as suas funções, as suas atribuições. Então você é controlado. Quando você decide empreender, você passa a ser o controlador daquela situação. Então você decide o que você vai absorver, o que você não vai absorver. Então, por exemplo, você vai fazer, né? Você está com um paciente no hospital. Esse paciente está ali para fazer um tratamento cardíaco, mas ele tem uma lesão na perna. A sua equipe ali, quando estiver na gestão do seu cuidado, vai ter que cuidar daquela ferida. Agora, quando você está no seu consultório, não, você vai decidir, você vai trabalhar com tratamento de feridas? Porque se você não vai trabalhar com tratamento de feridas, esse vai ser um caso que você vai cuidar disso, mas a ferida você vai encaminhar. Então você passa a ser autor, né? Você passa a tomar as decisões. E para você tomar essas decisões, quanto mais conhecimento, quanto mais segurança, quanto mais clareza do processo que você vai oferecer, melhor vai ser o serviço que você vai prestar. Por isso é tão importante que a gente tenha os nossos protocolos. Por isso que é tão importante que a gente crie, né, os processos ali. E quando você está no início, pode ser que você faça de um jeito. E depois você vai vendo que você está atraindo outros públicos, você vai vendo outras oportunidades e você vai decidindo o que você vai abarcar ou o que você não vai abarcar. Então, é sair mesmo, né? Empreender é sair mesmo dessa caixa que nos colocaram, desse ambiente fechado, onde a gente passa a ser ditadores do que o outro acredita ser o cuidado e tomar o protagonismo de fazer aquilo que nos compete fazer, aquilo que a gente tem capacidade potencial para fazer. E quando a gente toma essa decisão, a gente enfrenta desafios, sim, porque muito poucos enfermeiros ainda empreendem. E a gente precisa de mais gente fazendo, a gente precisa aumentar o nível de consciência das pessoas. Mas a gente só vai conseguir isso com o tempo mesmo. E enquanto a gente não consegue, num grupo muito maior, a gente vai fazendo o nosso trabalhinho de formiguinha ali dentro, né, da nossa região, utilizando as redes sociais, né, interagindo e trazendo isso para a discussão mesmo, mas com uma mente mais aberta, com mais certeza do que você realmente pode fazer no exercício da profissão de enfermagem. E quando você está dentro de um hospital, pode ser que muitas vezes, né? Quantas vezes eu já precisei fazer um curativo, mas para fazer aquele curativo eu tinha que ir atrás do profissional médico para poder prescrever. Porque o plano de saúde paga só para ele e o hospital não liberava. Bom dia, filho. E o hospital não liberava aquilo, né? Então, assim, dentro do hospital a gente também é muito limitado, né? E como nós estamos nesse ambiente há anos e anos a fio, nós somos um pouco treinados a achar que é assim que é o certo.
Então, quando você assume esse protagonismo e você começa a criar os processos do seu próprio trabalho, chega às vezes até a ser assustador, né? Às vezes até hoje eu fico, meu Deus, né? Como a gente consegue resolver as coisas, como a gente tem autonomia e como a gente começa a ver, né? Quantos pacientes eu já recebi na minha consulta que já passaram por outras consultas com questões muito peculiares, muito importantes, mas que foram ignoradas e através do meu olhar, através do meu trabalho, eu consegui interferir, eu consegui intervir e trazer mais qualidade de vida para aquele paciente. Então isso é mágico e esse é o grande propósito do nosso trabalho, né? Empreender não é para você ficar rico, não é para você trabalhar pouco. Empreender é para você conseguir trazer para sua prática aquilo que é de propósito seu, aquilo que você acredita de verdade. Consequentemente, ele permite que você vá mais longe, né? Você não tem um teto. O empreendedorismo ele permite que você cresça mais do que profissões aí que estão condicionadas a determinados salários, né? E aí você consegue ter mais autonomia dos seus horários, enfim. Então ele traz benefícios nesse sentido, mas não é o propósito principal, né? Não, pelo menos não deveria, porque aquele que decide empreender, achando que vai começar a empreender e vai ficar rico, achando que vai trabalhar pouco, né? Eu vou trabalhar 1 hora por semana, 2 horas por semana, 3 horas por semana. Eu acho isso uma grande ilusão, principalmente quando você está aí começando algo novo, né? Que é tão desafiador. Então, eu queria trazer isso para vocês, trazer esse raciocínio, essa ideia, né, da autonomia e da habilidade que o enfermeiro tem no âmbito do empreendedorismo, no âmbito do consultório de enfermagem, para que a gente possa juntos aí construir essa visão de uma nova profissão, né? Porque a enfermagem ela está se reinventando, ela está, na verdade, a nossa função, né? Ela já está bem escrita lá desde 1986, mas a gente ainda estava muito preso e agora a gente começa a se libertar, a ver, né, a profissão por um novo olhar, por um novo âmbito. Então isso traz desafios, isso traz medo, mas também traz muitos resultados, muitas coisas novas, muitas coisas positivas. E entender que você não precisa dominar todas as técnicas, você não precisa ter, né, uma super estrutura, você não precisa ter um super consultório equipado, moderno, cheio de equipamentos. Não, com o conhecimento que você já adquiriu aí ao longo dos seus anos de atuação, saiba que tem muito mais pessoas precisando dele do que você possa imaginar. A população, né, ela precisa do nosso conhecimento, ela precisa da nossa atuação e talvez nem eles tenham tamanha dimensão do tanto que precisam do cuidado, né? E o cuidado ele é inerente em qualquer momento. Pode ser que um paciente que você cuide, ele precise por um determinado momento tomar um determinado medicamento, ele precise por um determinado momento fazer determinada terapia, mas o cuidado ele vai precisar da hora que ele nasce, a hora que ele morre. E quem é dono desse cuidado somos nós. Essa é uma área de atuação nossa e a gente não pode permitir que ninguém diminua a importância disso. A gente não pode permitir que ninguém duvide disso, porque somos nós que compramos e que acreditamos no nosso trabalho. Pessoal, falei muito, né? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Patrícia, Ludmila, Glaucio, Thaís, Jussiele, Ana Flávia, Tainá. Que bom que vocês ficaram aqui junto comigo num domingo, né? Domingão, assim, 8 horas da manhã. E ter pessoas aqui para poder interagir é realmente muito bom. É essa enfermagem que a gente
que a gente quer. Eu queria aproveitar aqui que a gente está aqui nessa live com tantas pessoas, tantos enfermeiros, e anunciar em primeira mão que eu vou fazer um evento para enfermeiros que estão aí nesse momento de definir a área de atuação, de começar, que ainda não tem, né, os resultados que gostaria de ter empreendendo na enfermagem. Eu vou fazer um evento que vai acontecer do dia 29 de abril ao dia 3 de maio, é a jornada Enfermagem Empreendedora, vão ser 3 episódios, onde a gente vai poder, onde eu vou trazer, né, conteúdos pertinentes aí, que vão ajudar muito, muito quem está nessa fase a alavancar, né, a dar um próximo passo na carreira. Eu gosto sempre, né, eu não sei, eu acho que a grande maioria de vocês sabem que eu tenho um curso online de lavagem, de lavagem auricular, e esse curso, ele foi um curso feito exatamente para poder mostrar para enfermeiros, né, para colocar, para acelerar a transição para o empreendedorismo. O procedimento de lavagem auricular é um dos procedimentos que a gente pode realizar, tanto no âmbito do consultório, como no âmbito do atendimento domiciliar, enfim, ele é um procedimento muito versátil e eu vejo ele assim como uma porta de entrada mesmo para grandes possibilidades, porque ele encaixa em qualquer nicho. Então eu utilizo desse procedimento hoje para poder trazer, né, para poder mostrar para outros enfermeiros como o mercado é, todas as possibilidades que a gente tem. Então, o link já está na minha bio, vocês podem se inscrever no evento e vai ser um prazer ter cada um de vocês comigo. Mi, tenho parceria com mais 2 enfermeiras, nosso atendimento é móvel, só que uma delas só pensa em aparecer bonita no Instagram. Você pode dar uma sugestão para contornar essa situação? Sei que as redes sociais são importantes, mas prezo pelo conhecimento, pois acredito que isso sim dá credibilidade ao que buscamos. Mi, eu não julgo muito, sabe? É muito natural quando a gente resolve empreender, talvez até por todos os movimentos que a gente vê aqui nas redes sociais, né? É muito natural a gente querer se vestir esteticamente, assim, falando, né? Se vestir e se aparecer, né? Se aparentar mais arrumada e mais bonita do que é realmente, às vezes, até na prática, né? Tem pessoas que naturalmente gostam de se arrumar mais, de aparecerem mais bonitas, de se maquiar e tudo, e talvez esse seja o perfil dessa profissional, né? E aí, assim, a gente nem pode julgar. Quando a gente trabalha em parceria, quando a gente trabalha em sociedade, eu acho que são ali pessoas diferentes, né? Com propósitos que devem estar alinhados. Então, até que ponto essa característica da pessoa, ela pode ser aceita por vocês ou não, né? Porque você nunca vai encontrar alguém que seja exatamente aquilo, né? E isso é até bom, porque quando você está num grupo de pessoas, os conhecimentos, as potencialidades, elas se juntam e deixam o grupo ainda mais forte. Mas até que ponto que isso está comprometendo a realização das atividades e o cumprimento daquilo que vocês se propõem a fazer. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, identificar se realmente é algo que vocês podem contornar, né? É algo ali de entender mesmo o perfil, a segurança, porque vai ter pessoas que elas vão se sentir mais seguras em executar aquilo se elas estiverem com batom na boca, se elas estiverem com o cabelo bem escovado. Conhecimento é importante? Mas como você se sente segura em passar ele? Então, eu acho que vocês precisam entender isso, assim, até que ponto esse comportamento está prejudicando a relação de vocês e o cumprimento do propósito do trabalho de vocês, né? Porque vocês estão conseguindo entregar aquilo que
né, que vocês estão propondo, ou isso realmente está sendo um grande empecilho que não vai permitir que o trabalho flua. Quando vocês entendem isso, eu acho que, se tratando de pessoas maduras, é preciso mesmo conversar sobre isso, né? Então, se isso estiver sendo algo que vocês precisem reaver, então é sentar todo mundo e conversar. Olha, aqui somos assim, somos assado, tudo bem você querer isso, tudo bem eu querer aquilo, mas a gente precisa alinhar, dessa forma não tá dando. Então, eu acho que o primeiro passo seria cada uma entender até que ponto esse comportamento está prejudicando a relação de trabalho de vocês, até que ponto vocês podem aceitar e não serem tão duras, entendendo que cada um tem o seu perfil, e até que ponto vocês precisam se alinhar melhor para vocês sentarem e conversarem sobre isso, né? E trazer isso aí de forma mais madura mesmo. Eu acho que talvez seja mais simples do que pareça, mas é preciso olhar com um olhar de maturidade, enxergando o processo como um todo, porque pode ser que não seja tão grave assim, ou pode ser que isso realmente esteja impactando e muito a relação e o trabalho de vocês. Gente, que bom, que bom. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Prezo pelo conhecimento. Sempre, né, gente? Conhecimento vai ser sempre a nossa melhor arma. A aparência importa. Exatamente o que eu vim pensar, em dúvida. As diferenças são benéficas, mas quando isso compromete é preciso intervir. E quanto antes a gente conseguir intervir em todos os problemas que a gente tem, melhores vão ser os resultados, né? Às vezes a gente pode ficar com medo de falar, com receio, não quero ofender. Ai, né? Como que eu vou abordar determinada situação? Mas lembrando, né? Nós somos, do empreendedorismo principalmente, nós somos os protagonistas. Então eu acho que é sempre a gente agir conforme a gente gostaria que agisse com a gente. Porque nem sempre a postura, a atitude do outro, ele tem uma intenção ruim. Às vezes é só a forma que ele tem de se blindar mesmo. Cada pessoa tem um jeito. Eu já fiz isso lá atrás. Quando eu comecei a empreender, eu colocava salto alto, eu me maquiava, eu vestia até blazer. Só que não tem nada errado com isso. Mas essa não era eu não me sentia confortável naquela situação. Eu estava me vestindo de alguém que não era eu. Então, é muito difícil você segurar algo que você não é. Né? Mas às vezes não, às vezes a pessoa ela se sente bem, se sente confortável daquele jeito, e a gente precisa lidar com cada situação de forma muito madura. Estou no 6º período da faculdade e não vejo a hora de me formar. E não... Que, filho? Então tá bom, então não vai. E eu não vejo a hora de me formar para me empreender. Eu até te falaria. Sim, eu faço enfermagem, eu não sei seu nome, mas depois eu vou até olhar seu Instagram. Se você já tem, você não precisa se formar, né, para começar a divulgar o seu, sobre você, né? Você já pode ir criando a sua imagem aqui nas redes sociais, né? Falando, mostrando sua rotina, falando o que você gosta, o que Vilma. Oi, Vilma, você, né, já pode se posicionar aqui, porque eu tenho uma aluna que quando ela se formou, ela já tinha uma lista de pacientes para ela, aguardando o atendimento dela, uma lista de espera de 60 pacientes. Porque ela já foi criando esse posicionamento aqui nas redes, mostrando o dia a dia dela, mostrando para que área ela queria ir, mostrando como que ela, né, a visão dela sobre a enfermagem, o que ela acreditava, quais eram os valores, e ela já foi criando essa rede aqui. E aí, quando ela se formou, as coisas ficaram um pouquinho mais fáceis. Eu falo sobre isso porque, às vezes, a gente fica querendo, né, esperando tudo acontecer para poder
agir. E empreender, como eu disse no início para vocês, é algo muito novo para nós. E quanto antes a gente começar, antes a gente vai ter os resultados. Então você pode já ir falando, né, sobre o seu trabalho. Se você faz alguma coisa, tem acadêmico de enfermagem ganhando dinheiro aqui no Instagram, vendendo processos, né, coisas que relacionada, por exemplo, tem uma página, não vou lembrar o nome dela, ela é acadêmica, ela fala sobre SAI, e aí ela tem uma rede grande de seguidores que tem dúvidas aí sobre sistematização na assistência de enfermagem. Ela tem os documentos, né, as orientações que ela faz a respeito do assunto, e isso tá tudo certo, né? Você não vai poder atender, você não vai poder fazer as atividades do enfermeiro ali, mas já tem, enquanto estudante, você já tem a sua visão, você já tem aí as suas características, né? Já tem os conteúdos que você domina mais. Então você pode ir colocando isso em prática. Por quê? Porque você vai se soltando, você vai ganhando mais experiência, você vai criando mais habilidade de comunicação, você vai tendo uma percepção maior de quais são os tipos de pessoas que você atrai. Porque daqui, você está no 6º, 7º, 8º, daqui 2 anos, né? Você se forma. Daqui 2 anos, esse tempo foi o tempo de estágio, foi o tempo de aprendizado, foi o tempo de você se tornar melhor naquilo que você faz. Agora, se você deixa para começar, quando você se formar, talvez você leve aí mais 1, mais 2, mais 3 anos para conseguir chegar nessa etapa. Então, o negócio é a gente se colocar no caminho, se colocar no processo, porque as dificuldades existem para todos, e quanto antes a gente começar, antes a gente vai estar colhendo os frutos, né? E olha o tanto aí, seu foco é saúde da mulher, tem muita coisa que você pode falar, né, que você pode abordar. É hoje uma das maiores áreas aí de atuação da enfermagem, acredito que seguido aí de feridas, é saúde da mulher. E saúde da mulher tem uma peculiaridade muito legal, assim, que é porque as enfermeiras que atuam nos postos de saúde, elas já atuam nisso, né? Então, quando a gente tem mais profissionais atuando, o nível de consciência da população ele é maior. Então, eu consegui ter mais pacientes no meu consultório para realizar preventivo, porque eu realizava na época que eu estava no PSF. As pessoas já me enxergavam realizando o procedimento. Então, aumenta o nível de consciência, e isso é muito legal. Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Domingo tem mais, tá? Ao longo da semana aí a gente vai conversando. Qualquer dúvida pode me mandar direct, pode me mandar mensagem. E muito obrigada a vocês. Um bom domingo. E não se esqueçam de se inscrever na jornada. Vai ser um prazer ter vocês lá comigo. E para quem perguntou, a live vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Todas as outras lives já estão salvas lá, para que, né, a gente possa ir aí conversando mais. Suzana, depois você assiste lá no YouTube. Foi muito bom a live de hoje. E domingo que vem a gente tá junto de novo. Gente, um beijão para vocês. Um beijo, fiquem com Deus, né? Se essa live deixou alguma mensagem para vocês, me marquem no Instagram. Vamos divulgar, vamos estar mais juntos, vamos criar essa rede aí que é muito importante para a nossa enfermagem. Obrigada a vocês, um bom domingo, fiquem com Deus.